É João capítulo 3, versículo 30. João 3,30. Isso tem que acontecer em todos os setores. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Bem, quem está falando aqui? Quem está falando é João Batista. Quem escreve é o João Evangelista. Claro, que é o Espírito de Deus por João. Mas entenda só, ele está falando de Jesus. Então importa que Jesus cresça e que eu diminua, ele falou. Isso tem a ver conosco, tem muito. Porque nós, no versículo 31, ele vai dizer assim, olha só, aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos. Nós nascemos, entenda bem, de novo, quando aceitamos a Jesus. Como falei, só tópico para você. Paulo fala, segundo aos Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, diga, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, qual é a mensagem que estamos dando? Está na internet para você. Importa que um novo homem apareça e o velho homem diminua até que ele não exista mais. Nós temos que aprender isso. Porque senão o nosso testemunho para a família não vai ser bom. Já viu alguém falar, fazer buraco na água? Nós estamos orando, guerra, batalha, sai demônio, sai em nome de Jesus, vai embora. E mandamos uma parece que não está funcionando. Por quê? Porque ele tem um lugar onde voltar, tem porta aberta. Então nós temos que aprender, entenda bem, a crucificar o velho homem. Gálatas 5:24, veja o que Paulo vai dizer também. Paulo fala bastante do assunto. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e suas concupiscências, que é suas reações, suas ações, seus sentimentos, suas emoções, que são negativas. É comum você ver no meio chamado evangélico, cristão, você ouvir alguém falar, eu odeio o fulano. Por quê? Porque eu sou de direita e o fulano de esquerda, ou porque eu sou de esquerda e o fulano de direita. Não, irmão. Tenho falado para vocês, eu não odeio ninguém. Eu posso odiar ideias, entenda, mas não pessoas. Se eu odeio pessoas, isso é o velho homem com as suas concupiscências, coisa do mundo, não? Eu sou o quê? Eu estou em que está em Cristo? Eu estou na palavra. A palavra diz, amai os vossos inimigos. Ame a pessoa que tem ideia diferente da sua, mas não odiar. Você tem que odiar a ideia dela. Eu nunca vou aceitar, por exemplo, aborto. Nunca vamos ser a favor. Você pode ter certeza que nunca vamos aceitar. Entendemos que a vida começa na concepção. Depois dali é vida, amigo. É vida, fora dali, não matarás, eu sigo o meu Senhor. Então, não matarás, não pode haver de jeito nenhum. Mas eu não posso odiar uma pessoa que defende o aborto. Quer dizer, eu odeio essa ideia do aborto, odeio o aborto, mas não posso, como o próprio Deus, ele odeia o divórcio, entende? Então eu não posso odiar de maneira alguma uma pessoa, eu não posso odiar quem Deus não odeia. A Bíblia diz que Deus amou quem? O mundo, todas as pessoas, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas então o homem natural fica com essas coisas. Então Paulo diz que nós temos que crucificar o velho homem com as suas paixões, com seus sentimentos, porque isso vai prejudicar. Fala ainda lá em Efésios 4:22, que nós devemos nos despojar do velho homem. Diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Quer dizer, com essas coisas ele vai se corrompendo. Como não dá tempo de passar, eu só estou passando um tópico para você. Ele diz que nós temos que tirar toda a gritaria, quer dizer, todo o descontrole emocional, toda a irritabilidade. Porque você nota, quando você nota um crente nervoso, agitado, assim, que é o que ele diz, o crente está com capeta no corpo hoje, hein? O crente hoje está que está em negócio que ele está hoje, mas por quê? É o natural do homem que não foi crucificado, tem que crucificar. E só para terminar, de chamar o pastor, eu vou passar para você, Gálatas ainda, capítulo 2, né, versículo 20, só esse versículo só, olha o que diz, já estou crucificado com Cristo, e a vida, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, siga essa palavra que vai te ajudar. Passa o testemunho das missões, é da nossa campanha que teve aqui no final de semana. Foi um dia muito glorioso, com muitas bênçãos, e sábado o missionário está aqui às 9, 14, 18, e sábado depois das 9, depois das 11 tem o quê? Mulheres que vencem, né? Não vai ser lindo. Vamos ver o destaque, por favor, diretor 02. O que aconteceu, irmão? Tava com muita falta de ar, mas agora eu tô bem. Oh, glória a Deus. O que foi?
Eu tava com uma enxaqueca desde quinta-feira. Aí onde encostava assim na cabeça doía muito, muito, muito mesmo. Parecia um peso assim. Agora saiu, graças a Deus. Você tem essa enxaqueca há muito tempo? Tem 2 anos já. 2 anos, amém. O que foi, irmã? Não, missionário, porque eu estou uns 3 meses com travamento nas pernas. Eu estou andando assim, meio assim, arrastando assim. E eu estou aqui testando, porque até uma companheira de casa... Vamos testar junto aqui agora. Vem cá pro corredor, vem cá. Mostra como é que você estava andando chegando aqui. Não, eu tô fazendo assim, ó. Eu tô andando assim. Ah, é? É. Porque você tava com o pé... agora eu tô testando. Você tava com o pé na lama, que tem que fazer assim para sair? Tô dançando. Até uma colega de cadeira ali puxou nos meus cabelos pensando que eu não levantei porque eu não quis. Mas não é porque eu não aguentava levantar. Agora vem andando para cá normal. Vem andando sem rebolar agora para cá. Pronto. Eu vou correr aqui em cima, só vai correr aqui embaixo agora. Vamos correr para lá, vamos correr para lá. Vai. Agora corre direito, irmã, corre direito. Vamos lá. Eu vinha puxando meus cabelos, porque como eu tava meio travada, acho que ela pensou que eu não levantei na hora da oração. É porque eu não queria, mas não é porque eu não aguentava levantar. E agora tá joia. A bênção já chegou. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Dificuldade de dobrar o joelho para dar o passo. Doía quando eu ia dobrar, doía. Aí eu evitava de dobrar o joelho. Eu ando na rua às vezes, eu tenho que parar e fazer gesto. As pessoas ficam dando risada, porque pensam que eu tô de gozação, mas não é. Eu fico arrastando as pernas assim, como se eu estivesse dançando. Agora, graças a Deus, eu segurei a bênção. O que foi aí, meu amigo? Missionário, eu estava com um problema diabético e eu fui um médico. Ele me passou uma dosagem de remédio tão ignorada que machucou meu estômago. Uns 2 dias eu sentindo que o meu estômago estava parecendo um feridinho. Aí eu arrumei, que eu estou fazendo a campanha com o Senhor, eu falei assim: Senhor, em nome de Jesus, o meu estômago não vai permanecer ferido. O senhor está falando aí com a irmã, eu estou aqui procurando, que eu respirava assim, parecia a coisa que tinha uma agulha. Sumiu. Fincando, graças a Deus. E eu sentindo o estômago ferido, eu não podia nem respirar direito. Eu nem dormi. 2 dias sem dormir. Deitava para um lado, queimava. Deitava para o outro, queimava. Aí, a hora que eu ia alimentar, tudo que eu punha no estômago, esquisito, aquele gosto estranho na boca. Aí eu parei com o remédio e falei: meu Deus, o meu estômago não vai continuar ferindo, que eu estou indo para sua casa, que eu estou em campanha aqui. E hoje eu vou deixar essa enfermidade lá na igreja, em nome de Jesus. E assim que o missionário orou por mim, eu respirei bem, respirei, tossi, e aquela dor sumiu, aquela queimação sumiu. Ele toda honra e toda glória, né? Então tá aí, você convidado agora. Deixa eu apresentar uns irmãos que vieram do Sergipe, estão em campanha de oração, estão conosco. Deixa eu apresentar aqui, mas quem vai ser um deles que nós vamos depois apresentar aqui. Pastor Zé Ribeiro, cadê você, pastor Zé Ribeiro? Bem-vindo, em nome de Jesus, Deus te abençoe, pastor. Pastor Will Marques, esse eu já conheço há alguns anos já. Pastora Tânia. Pensei que era a irmã do pastor Vanderlei. Pastora Rosângela. Aqui. Pastora Edmar. Pastor, né? Botaram aqui no meio. Mas eu já passei por essa luta já. Deixa eu contar para vocês rapidinho. Eu já contei isso aqui, o pessoal já conhece. Se eu não me engano, era Valdeci. Foi Valdeci. Isso 1900, seu Jaime, 1978. Eu tinha trabalhado numa livre e fui trabalhar em outra depois. Aí chegou lá, a pessoa falou: porque a dona Valdeci. Eu cheguei lá, falei: dona, né? Quando cheguei, o cidadão, não sou eu mesmo.
É que nem Edir. Edir tem... Você conhece Edir homem? Quem conhece Edir homem aqui? Mas quem conhece Edir mulher também? Conhece. Darcy. Quem conhece Darcy mulher? Mas Darcy homem também. Quem conhece? Vai, Darcy Ribeiro, tem aí, né? Antropólogo tão famoso, é falecido já. Então foi passado para mim. Quem passou foi o seu amigo. Foi você, né? Foi você, né? Briga depois com ele. A briga no pai dele é forte. Pastor Antônio, cadê o pastor Antônio? Pastor Antônio, pastor Igor, pastor Ayrton. Amém, glória a Deus. E nós vamos receber o pastor Vanderlei. Vem cá, pastor Vanderlei. Você conhece o pastor Vanderlei, pessoal? Esse homem na internet é um furacão, irmão. Está lá, mas mais furacão ainda no púlpito da igreja. Amém. Amém. Bem-vindo, pastor Vanderlei. Obrigado, pastor. Tem uma palavra especial para esse povo? Com certeza. Tá, vamos receber o nosso pastor. Bom soldado anda preparado. Aplaudindo o Senhor Jesus. Fica à vontade aqui. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Quem veio receber de Deus aqui hoje, levante a mão e diga glória a Deus. Já fazem alguns anos que eu saí daqui do estado de São Paulo e estou no Nordeste há quase 18 anos. Quem conhece o Nordeste aqui? O duro que quando eu saí daqui eu era branquinha, como é que eu fiquei? Queridos, é bom e é um temor muito grande estar nesse altar. E eu sei o quanto Deus tem usado o missionário, o pastor Jaime, ao decorrer de todas as pregações. E eu creio que Deus vai me usar muito aqui para abençoar a tua vida. Amém? Se você gosta de anotar o título das mensagens, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Principalmente você que vai romper em 2025. Quem vai romper em 2025? Saiba de uma coisa, Deus não trouxe você aqui hoje por um acaso. Ele vai mexer com a sua estrutura, como bem o pastor Jaime já disse. Ele vai abrir o seu entendimento ainda mais. E vai preparar você para que 2025, quem olhar para você, já veja uma nova pessoa. Até você, quando se olhar no espelho, vai falar, estou muito mais bonito e mais ungido. O título da mensagem de hoje é Não Pule Etapas. Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 3. Eu quero falar com você sobre algo muito importante que aconteceu na vida de Jorão. E possa ser que você também esteja vivendo um momento como Jorão viveu. Você está precisando de uma resposta de Deus. Juntamente com você existem aliados. Existem algumas pessoas que Deus confiou nas suas mãos. E que essas pessoas estão passando por lutas e batalhas. E se você não tiver resposta de Deus, essas pessoas que também estão debaixo da tua unção vão perecer. A Bíblia nos diz, e eu vou explicando e daqui a pouco nós vamos à leitura. Jorão, ele estava enfrentando um problema muito sério, pois após a morte de seu pai, os moabitas, eles se levantaram contra Israel, pois eles eram tributados por Israel. Israel recebia tributo e eles estavam revoltados, pois desde o momento que Jorão assumiu o reinado, eles não queriam mais pagar o tributo e com isso Israel estava sofrendo. Ele não sabia o que fazer e aí a única coisa que sobrou para ele foi se levantar contra os moabitas, contra o rei de Moabe e lutar. No versículo de número 1 do segundo livro dos Reis, capítulo 3, diz assim: E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel e em Samaria, e no 18º ano de Samaria, do 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou quantos anos, pessoal? 12 anos. E fez o que era mal aos olhos de quem? Porém não como seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a estátua de Baal, que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, e não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era o contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros por sua lã. Observem que quando Jorão assumiu, ele tinha de tudo para ter um bom reinado, mas se ele obedecesse fielmente à voz de quem? De Deus. O segredo não está em executar meia direção de Deus. Toda direção que Deus te dá é uma direção sábia, não só para abençoar você, mas também para lhe prosperar. Vamos entender que a perca daquele contrato trouxe a ele
uma séria dificuldade de gerir e de administrar a sua cidade. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que ele não foi como o pai dele, como Acabe, ele não era um pecador mor como o pai, mas ele aderiu aos pecados de Jeroboão. E os pecados de Jeroboão, comparados com os pecados de Acabe, eram pecados pequenos. Mas a Bíblia nos diz que são as pequenas raposinhas que fazem o quê? Consomem as vinhas. Se você quer romper em 2025, se você quer reconquistar os contratos perdidos, se você quer reconquistar a confiança da sua família, se você quer ser alguém de ascensão em 2025, ser aquele empreendedor que quem olha para você diz assim, poxa, ele não só tem a habilidade, a expertise administrativa, mas ele tem a unção de Deus e eu quero estar perto dele. Você precisa abandonar com urgência as pequenas raposinhas. A história nos diz que Jeroboão foi uma decepção para Deus. E sempre no Velho Testamento, principalmente na citação dos livros dos reis, nós vamos ver Deus falando do pecado de Jeroboão. E quais foram esses pecados? Jeroboão, ele trocou o local de adoração, que era Jerusalém, por cidades próximas. Jeroboão, ele tinha o costume de levantar sacerdotes segundo o seu desejo. E os sacerdotes deveriam ser levantados da tribo de Levi. E aí você me pergunta, pastor, e qual é o problema? O problema é quando você faz a mais ou a menos do que Deus te mandou. Quando você acrescenta uma vírgula, ou quando você tira uma vírgula da direção que Deus te deu, a Bíblia nos declara que um pouco de fermento faz o quê? Leveda toda a massa. Não são as grandes coisas que derrubam a sua casa, são os pequenos acúmulos. Falando de um casamento, a exemplo, a falta de um diálogo franco, a falta de sabedoria administrativa, a falta de comunicação com a sua esposa acerca das contas, as surpresas no cartão de crédito, são as pequenas coisas. Ou até mesmo uma conversa apagada no WhatsApp, ou uma conversa mal interpretada, uma amizade que de repente dá 1h da manhã, uma mulher manda um WhatsApp para você, que é casado, dizendo boa noite, dorme com Deus. Que Deus que é esse? Só se for o Deus com D minúsculo. Porque o homem casado, compete a ele ter uma vida ali alinhada junto com a sua esposa. Então eu não posso estabelecer o que eu quero. O pecado de Jeroboão é que ele queria fazer do jeito que ele queria. E a Bíblia nos declara, crede no Senhor vosso Deus, estarei o quê? Crede nos seus profetas e você prospera. Então tome cuidado com essas pequenas coisas que podem lhe atrapalhar muito. E naquele caso, por ele ter aderido os pecados de Jeroboão, o tributo, aquilo que tanto ele desejava, aquilo que supria a necessidade, foi tirado. E você há de convir comigo que dura coisa é para você quando você tem perdas significativas. Eu falo com você que talvez esse ano teve perdas significativas que abalaram a estrutura da sua família, que abalaram a sua estrutura financeira, que mexeram com a sua cabeça. Dura coisa é quando você está numa empresa, está em um trabalho, trabalha, está ali bem estabilizado e de repente você perde o emprego. Havia uma programação, um carro que você tinha que pagar, alguém que você precisava ajudar, pum, perdeu. E aí o que fazer em momentos como esse? Pois é no momento da perda que nós temos duas alternativas. A primeira, ou fazemos uma reflexão, um exame introspectivo acerca de como está a nossa fé e de como estamos vivendo, ou aceitamos a derrota e batemos palma para o diabo. Mas Deus não te trouxe aqui para você bater palma para o diabo. Deus te trouxe aqui para você repreendê-lo e tomar posse da vitória. Naquele momento, ele se uniu com 3 amigos dele, o rei de Judá, Josafá, e se reuniu com o rei de Edom. Eles fizeram frente e disseram, vamos tomar o tributo de volta, que é normal. No momento da perda, aí você olha para alguém e diz assim, eu vou me unir com essa pessoa, e aí eu vou conseguir de volta. No momento da perda, você liga para o gerente do banco e diz, preciso de um dinheiro. No momento da perda, você liga para sua sogra,
para o seu sogro. Diz assim: ele vai me ajudar a pagar o aluguel. Mas a Bíblia nos diz: se o Senhor for o teu pastor, de nada você terá falta. O grande segredo é que muitas vezes nós esperamos no braço da ajuda do homem. E tem horas que Deus não vai deixar, e mesmo que você peça ajuda a muita gente, tem horas que você não vai conseguir o objetivo que você quer. Porque Ele tem que ser o seu Senhor, Ele tem que ser o seu pastor, principalmente no momento das perdas. Quando Ele fez a frente, Ele diz: pronto, fizemos a Liga da Justiça, vamos derrubar o inimigo, e agora a vitória será garantida. Mas não saiu do jeito que eles esperavam. A Bíblia nos diz que no meio do caminho, enquanto eles estavam indo para tomar de volta o tributo de Moabe e conseguir fazer frente, a Bíblia nos diz, olhe só por favor, no versículo de número 7, diz assim: e enviou Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim, irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei eu e serei como tu, e o meu povo como o teu, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse, versículo 8: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando como uma marcha de quantos dias, pessoal? E o exército e o gado seguiam, e não tinha o que, pessoal? Não tinha água. Se não tem água, não tem? Não tem vida. O plano foi perfeito. 3 reis, vamos se unir, vamos destruir o rei de Moabe. Só que no meio do caminho faltou a vida. Porque apesar da estratégia ser boa, mas faltava uma direção de quem? De Deus. Você pode ter uma grande estratégia. Você pode ser um estrategista nato. Você pode falar: vou fazer curso, agora vou fazer PNL, quero fazer coaching. Você pode enfeitar o teu pavão, mas se Deus não for Senhor, soberano na tua vida, no meio do caminho vai lhe faltar alguma coisa. Vai lhe faltar água, vai lhe faltar pão, vai lhe faltar provisão. Existem pessoas que às vezes querem mudar de cidade, mudar de estado, mas não fazem uma oração, dizendo: Deus, é o teu plano que eu vá para aquele lugar? É a tua vontade que eu estabeleça a minha família naquele local? Exemplo maior foi o que aconteceu com Noemi. Eles estavam em Belém de Judá, que representa casa de pão. Mas num momento de angústia, num momento de aperto, eles acharam por bem sair da casa de pão e irem peregrinar nos campos de Moabe. Aí em seguida vieram as perdas, vieram as situações que eles não conseguiram reverter, e Noemi precisou voltar para o lugar que ela nunca deveria ter saído. Você precisa entender que o lugar mais distante que Deus está é apenas a uma oração. Se você aprender a orar a Deus antes de tomar a decisão, você não vai viver querendo remediar as coisas, porque você vai estar sob o cuidado e a direção de Deus. E a direção de Deus há um detalhe: nem sempre o caminho que Deus escolhe é um caminho mais fácil para você. Às vezes você vai olhar e vai falar: meu Deus, olha que situação que eu vou vencer, olha que problema que eu estou enfrentando, olha o tamanho desse gigante. Mas não se esqueçam que foi o gigante que deu renome a Davi. Deus, olha o tamanho do mar que eu vou ter que atravessar, mas não se esqueçam que foi a travessia do mar, como o missionário falou nesse final de semana, que deu renome a Moisés. Se você entender que é o desafio que te leva a avançar com Deus, você vai romper em 2025. Você não vai ver somente a sua vida crescer, mas a sua família também. No meio da situação, quando faltou água, alguém foi espiritual, porque ele estava pensando que iria vencer com a frente dos amigos. Faltou água, faltou mantimento, o exército começou a desfalecer. E é isso que acontece quando um pai de família não ora, quando uma mãe de família não busca. O exército, que é a família, começa a desfalecer. Um filho começa a ir mal na escola, uma criança começa a adoecer, e de repente é alguém da família que adoece de novo, e daqui a pouco alguém da família adoece de novo. O exército vai enfraquecendo, porque está faltando a água. E a água, como a gente disse há pouco, é o quê? É vida. A água é Jesus. Quando falta Jesus,
por mais bem intencionado que você esteja, pode ter certeza que vai faltar alguma coisa no meio do caminho. Josafá disse: não tem um profeta, um homem de Deus por aqui? Alguma coisa está errado, porque você quer vencer a batalha, você quer prosperar, quer tomar o tributo de volta. Traduzindo para os dias de hoje, quer o contrato de volta, quer a família abençoada, quer restauração. Mas espera aí, está faltando o principal, está faltando um profeta. Lembra de 2 Crônicas 20:20? Crede no Senhor vosso Deus, estarei. Crede nos seus profetas e o quê? Está faltando um profeta. Está faltando alguém com a revelação da palavra. Alguma coisa está errado, pois Judá ia muito bem, e Josafá entendia isso. Até que ele disse: tem um profeta, mas esse profeta ele não vai muito com a minha cara, que é o profeta Eliseu. Vamos descer até ele. Quando eles desceram a Eliseu, a Bíblia nos diz que Eliseu ele deu uma palavra dura para ele. A palavra de Eliseu foi uma palavra de cortar o coração, mas foi necessária. E no momento em que Eliseu deu a palavra, a Bíblia nos diz no versículo 14: e disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão de quem? Ora, e disse assim: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, e não vereis vento, e nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. A palavra de Deus é a resposta que você precisa para qualquer luta na sua vida. Observem que o pecado de Jeroboão estava instalado dentro do coração de Jorão, mas no momento em que ele buscou o homem de Deus, o homem de Deus não falou o que ele queria ouvir, mas falou o que ele precisava ouvir. E quando ele ouviu aquilo que ele precisava ouvir, a direção de Deus veio sobre ele. Por quê? Ele não discutiu com o homem de Deus. Ele fez como uma mulher de origem grega, de Cirofenícia. Quando ela foi até Jesus clamar pela filha dela, que estava miseravelmente endemoniada, naquele momento Jesus foi duro com ela. Em alguns momentos a palavra é dura conosco. Ela vai na nossa ferida. Ela vai em algum lugar da nossa vida onde nós precisamos de mudança. E mesmo Jesus chamando aquela mulher de cadela, pois ele disse: não convém tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Aquela mulher não se revoltou contra Jesus. Ela não disse: nunca mais eu venho atrás dele. Pelo contrário, ela se retirou a sua insignificância, semelhante ao que João Batista disse: o importante é que ele cresça e que eu diminua. Aquilo entrou no coração dela e ela tomou a atitude certa. Ela continuou ali aos pés do Senhor. E não somente ela recebeu, mas a filha dela recebeu também. O que eu quero que você entenda, e já estou terminando a mensagem, é simples. Nem sempre Deus vai falar o que você quer ouvir, mas Deus vai falar o que você precisa ouvir. E a palavra de Deus da boca do profeta foi certeira. Ele disse assim, não vereis vento e não vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água. O que Deus falou? Ele não está trabalhando para você ver. Às vezes você está querendo algum sinal. Às vezes você está querendo ver alguma coisa mirabolante para acreditar. Deus não está preparando nuvem, você não está vendo chuva, mas Deus vai encher teu celeiro de água. Deus vai suprir a necessidade, vai abençoar a sua casa. E quando Ele faz, Ele não faz pela metade. Quando Deus faz, Ele faz completo, porque a obra dele é completa. Que Deus abençoe e prospere a sua casa. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Obrigado. A importância, então, do homem entender isso. A Bíblia diz o quê? O homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra foi dura. Não é justo tirar o pão do filho e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas peraí, mas quem falou? Foi algum homem? Não. Foi quem? Foi o Senhor. Então a palavra veio, ela entendeu. O homem, mesmo sendo uma palavra dura, toda a palavra de Deus é para edificação. Esse é o grande erro do homem. Foi o erro de Jeroboão,
que cismou de colocar 2 bezerros de ouro para fazer, entenda bem, adoração, com medo que o povo passasse para o outro lado. Não faça isso. O segredo é sempre ouvir a palavra de Deus, é sempre permanecer na palavra de Deus, ainda que pareça loucura, mas ela é loucura só para os que perecem. Para nós que somos salvos, a palavra de Deus é o quê? É o poder de Deus, da 1 aos Coríntios 1:18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então quando você recebe a palavra de Deus, você está recebendo o poder de Deus, é que essa água, quer dizer, é esse refrigério que vem e levanta você. Esse é o erro de muita gente, querer fazer, não, tem gente que chega a achar, o missionário deu essa mensagem, essa semana do usar, o que eles fizeram? A lei ensinava, entenda bem, como se transportava a arca. Os levitas deveriam de levar a arca, 2 na frente e 2 atrás, tanto que tinha argola nas arcas para entrar ali o varal. Entenda, a vaia de um lado para o outro, um levita levava no ombro, o outro na frente, dois na frente e 2 atrás. Mas eles fizeram uma coisa moderna, poxa, o Senhor merece o melhor, não é? O Senhor merece o melhor. E fizeram o transporte em carro de boi, carro novo de bois. Era o quê? Sensação na época, vamos dizer, era uma Ferrari hoje. Era um carro de primeira aí, né? Um transporte mesmo, mas não era a palavra de Deus. Esse é o segredo que o pastor está dando para você, é você prestar atenção na palavra. Sem a palavra de Deus, você vai naufragar.